Desde o início da história, Barba Negra sempre demonstrou ser exatamente o oposto de Luffy, mas mantendo a mesma essência de sonhos. E isso também se aplica a seus poderes. Descobrimos que a fruta de Luffy não era a Gomu Gomu no Mi, mas sim uma Zoan mítica, e a mesma coisa acontece com a fruta de Barba Negra. Mas então, se você quer saber sobre tudo isso e muito mais, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Desde o começo da história, Barba Negra sempre foi um personagem intrigante. Ele fez muitas maldades em sua jornada para conquistar seu objetivo e é um dos maiores vilões da obra, capaz de enganar até mesmo o governo mundial para realizar seus planos. Mas também, ao mesmo tempo, ele é aquele que disse uma das frases mais icônicas da história: "O sonho dos homens nunca tem fim". Essa foi a frase que Marshall D. Teach disse ao Luffy ao conhecê-lo pela primeira vez em Mock Town. Luffy e Barba Negra, ao mesmo tempo em que são semelhantes, ainda assim são o completo oposto. Podemos dizer que eles são as faces opostas de uma mesma moeda. Cada um é feito da mesma essência, mas estão olhando para lados completamente diferentes. Tanto Luffy como Barba Negra seguem seus sonhos sem se importar com os obstáculos no caminho, ou com quais dificuldades precisem superar. Mas enquanto Luffy segue de forma honesta, usando apenas a ajuda de seus companheiros Chapéus de Palha e de aliados dispostos a ajudá-lo, Barba Negra já se aproveita das pessoas, roubando seus poderes ou os enganando. Barba Negra se tornou um Chichibukai apenas para libertar os prisioneiros de Impel Down, enganando o próprio governo. Ele também roubou várias frutas, matando seus usuários, como a fruta do próprio Barba Branca e também de Absalom. E esses são apenas o que sabemos. Ele também se aproveitou de Law, destruindo sua tripulação e roubando suas cópias dos Road Poneglyphs. E tudo isso faz de Luffy e Barba Negra semelhantes, mas ao mesmo tempo muito diferentes. A mesma coisa que vemos na lenda de Nika. A primeira vez que vemos falar de Nika foi por Hushu, um ex-membro da CP9 que acabou sendo preso no passado por sua falha em proteger uma Akuma no Mi que o governo mundial queria, por sua falha em proteger a Zoa mítica do deus do sol Nika. Mas enquanto estava na prisão, Hushu conta que ouviu um guarda falando sobre a lenda de Nika, de que ele era o deus que viria para salvar os prisioneiros e os escravos, e então Hushu começou a fazer suas orações por Nika, com a intenção de aliviar seu próprio sofrimento. Quando Hushu percebeu que o mesmo guarda da prisão que lhe contou sobre a lenda desapareceu repentinamente do serviço, ele suspeitou que a história não era para ser compartilhada e que o governo mundial havia feito algo ao guarda. Ele então decidiu fugir da prisão para escapar de uma punição potencialmente pior por saber demais. Mais tarde então na história, mais informações sobre Nika foram adicionadas na obra no arco de Egghead, onde, de acordo com a transmissão do Vegapunk, foi descoberto que Nika veio da terra dos gigantes Elbaf, sendo um conto dos gigantes. Isso é ainda reforçado pelas declarações de Dory e Brog, que afirmam que Nika é seu deus. Entretanto, foi quando entramos no arco de Elbaf que algo realmente interessante surgiu, especialmente em relação à figura de Nika e o que ela significa. Assim que chegam em Elbaf, é revelado que os gigantes possuem um texto sagrado escrito há muito tempo em uma língua antiga, chamado Harli. Harli é um texto religioso antigo de grande significado para Elbaf, sendo a fonte original para muitos dos mitos e lendas do país, inclusive Nika. Esse livro parece descrever múltiplas guerras passadas e eventos apocalípticos, com também profecias para o tempo presente. A história apresentada em Harli é dividida em 3 capítulos, todos os quais descrevem um mundo específico.
Ainda não temos grandes informações do primeiro mundo, o que aconteceu antes do século perdido, mas o segundo mundo parece corresponder justamente ao século perdido 800 anos atrás, referenciando a morte de Joy Boy como deus do sol Nika e o evento de inundação global que resultou da Grande Guerra. E de acordo com o Jaguar de Sal, o terceiro mundo representa o tempo atual e corresponde a eventos futuros e prevê o deus do sol destruindo o mundo e trazendo uma nova era. Como os versos escritos no livro Harley são muito enigmáticos e poéticos, múltiplas interpretações do seu conteúdo são possíveis, com Sal observando que a natureza de seus elementos pode ser muito diferente dependendo de quem conta a história. Mas de acordo com Harley, o mundo foi destruído 2 vezes antes, e em ambas as vezes Nika estava presente. Devido à natureza antiga do texto, os gigantes não tinham certeza se ele era um salvador ou um destruidor, mas o consideravam uma figura importante. Como resultado das várias interpretações, ele levou muitos gigantes a idolatrá-lo como um deus do sol, resultando em vários tentando seguir seus passos, mas ao mesmo tempo, ele também é temido como um deus destruidor, levando vários a terem medo do deus do sol Nika. Então, pelo que foi descoberto até agora na história, há 2 versões do Deus do Sol, onde uma traz o bem ao mundo, enquanto o outro realmente trouxe destruição para o mundo todo. E com isso, podemos concluir algumas coisas. A primeira é que isso provavelmente nos diz que o Deus do Sol é apenas um título dado a um ser muito importante para este mundo, muito semelhante a Joy Boy, que não parece ser um nome, mas sim também um título. O Deus do Sol também é uma figura altamente adorada, e é por isso que muitas pessoas tentam se passar por ele, como Loki, que já anunciou ser o Deus do Sol, ou até mesmo Road, que agia como Deus do Sol de seu mundo Elbaf em miniatura. Por causa disso, e de existir 2 versões de Nika, pode ser que na verdade realmente existam 2 Nikas na história, um Nika bom e um Nika maligno, 2 Nikas que na essência são um só, mas que veem a forma de resolver as coisas de formas totalmente opostas. Um quer salvar o mundo atual, outro quer destruí-lo para montar seu próprio mundo perfeito. E como você já deve imaginar, esses 2 são Luffy e Barba Negra. Luffy sendo o Nika, Deus do Sol, e Barba Negra sendo o anti-Nika, Deus da Lua. E calma que isso vai fazer total sentido. Primeiro que a Lua e o Sol são semelhantes em aspectos gerais, mas ainda assim completamente opostos, assim como Luffy e Tite. Na mitologia árabe, há 3 diferentes deuses da lua. Barba Negra atualmente possui uma conexão muito forte com o número 3, como ter 3 crânios em sua bandeira pirata, 3 pistolas na cintura, 3 tufos de barba, deixou 3 cicatrizes no rosto do Shanks, foi mostrado com 3 personalidades e 3 aparências diferentes, e tem muitos outros detalhes, que daria um vídeo inteiro só comentando a conexão do Tite com o número 3. Mas isso também o conecta diretamente com os deuses da lua de nossas mitologias no mundo real, e como sabemos, o Oda adora fazer essas conexões. Uma outra dica de que Barba Negra está diretamente ligado à lua é que em um desenho especial do Oda, onde ele mostra Tite sentado chorando, apenas podemos ver uma lua atrás dele de cenário. O Oda queria retratar o Tite com uma lua. Já o fato da Yami Yami no Mi ser uma fruta especial também é muito suspeito. Como sabemos, por grande parte da história, todos acreditavam que a fruta do Luffy era uma paramécia comum, a Gomu Gomu no Mi, a fruta da borracha. Isso porque seu nome foi mudado para esconder um grande segredo, de que aquela fruta, na verdade, era muito mais especial do que parecia. Ela era a fruta de um deus, do deus do sol Nika, e só fomos descobrir isso muito tempo depois. Tanto é que já existiam inconsistências no poder do Luffy. Geralmente as paramécias dão poder ao seu usuário, seja de criação, como é o caso de Doflamingo, que pode criar fios, ou de manipulação corporal, como é o caso da Baby 5, que pode transformar partes do seu corpo em armas.
Mas as frutas paramécias não alteram permanentemente as propriedades do corpo do seu usuário, como é o caso da fruta do Luffy, que torna seu corpo borracha a todo instante. Isso, claro, já nos mostrava que a Gomu Gomu no Mi não era uma paramécia comum. E na real nem paramécia ela era, e com Barba Negra acontece a mesma coisa. A Yami Yami no Mi é estranha demais para ser uma Logia. Desde criança, Barba Negra de alguma forma descobriu sobre a Yami Yami no Mi e ficou obcecado por ela por algum motivo. Por causa disso, ele saiu ao mar e quando encontrou com Barba Branca, percebendo que teria mais chances de encontrar sua fruta se entrasse em sua tripulação, ele implorou para Newgate o aceitar em seu bando, e então ele se juntou aos piratas do Barba Branca. Então, vários anos depois, o comandante da 4ª Divisão dos Piratas do Barba Branca, o Tete, encontrou uma Akuma no Mi que o Tite reconheceu imediatamente como a Yami Yami no Mi, e a razão pela qual ele se juntou à tripulação todos aqueles anos atrás. Desesperado para obter a fruta a qualquer custo, o Tite então atacou e tirou a vida de Tete, roubou a fruta e mais tarde fugiu da tripulação. Todo esse desespero do Barba Negra já nos dá uma pista de que esta fruta não é normal. Ela tem um grande segredo por trás, começando pelo fato dela ser diferente de todas as Logias. Primeiro que a Yami Yami no Mi não possui a característica básica das Logias, a intangibilidade. Na verdade é muito pelo contrário, qualquer dano físico que o Barba Negra sofrer dói muito mais do que um golpe comum. Ele recebe muito mais dano em todos os golpes, já nos fazendo desconfiar se essa realmente é uma Logia. A segunda característica é sua habilidade especial. A Yami Yami no Mi tem uma habilidade única e assustadora que a separa de todas as outras frutas, a habilidade de absorver e anular completamente os poderes de outros usuários de Akuma no Mi simplesmente os tocando. Todos os tipos, seja Paramécia, Zoan ou Logia, podem ser negados pelo contato do Barba Negra. Geralmente habilidades especiais como essa não são encontradas em Logias, mas sim em Zoans míticas, como por exemplo a Fruta da Fênix do Marco, que o permite criar um fogo azul que cura rapidamente os ferimentos. E por fim, foi dito que a habilidade que a Yami Yami no Mi concede é considerada a mais maligna de todas as Akuma no Mi, mas geralmente as únicas frutas que possuem vontades ou características assim são as Zoans. Logias são apenas poderes da natureza, não existe mal ou bem em poderes assim, o que nos dá a pista final de que a Yami Yami no Mi, assim como a Gomu Gomu no Mi, não é o que pensamos, mas sim uma Zoan mítica, a Zoan do Deus da Lua. Todos os pontos apontam diretamente para isso, até mesmo a capacidade de entrar em uma nova dimensão de escuridão é estranha quando vemos e comparamos com as outras Logias, então não é coincidência que o rival de Luffy tem uma Akuma no Mi que simboliza a Lua, o Deus da Lua versus o Deus do Sol está acontecendo. Aquele que salva o mundo e aquele que o destrói, o Nika e o Anti-Nika. Esses são os dois deuses descritos no texto sagrado Harley dos Gigantes, as duas faces da mesma moeda, o Luffy e o Barba Negra. Mas então, eu quero muito saber o que você acha sobre o Barba Negra ser literalmente a antítese do Luffy, ser o Anti-Nika. Aquele que possui a fruta do Deus da Lua e é o Deus Destruidor mencionado no texto sagrado Harley. Mas então com isso, eu agradeço muito por você ter assistido até aqui e até a próxima.